Olá, tudo bem? Eu gostaria de começar a nossa aula fazendo uma pergunta para você que está me ouvindo, tá? Você já parou para pensar como se dá a comunicação? Já? Você já parou para pensar assim, de que às vezes a gente precisa falar mais alto, mais baixo, e que a gente reforça toda a nossa comunicação com gestos, com olhares, né, com caras e bocas, não é assim? Mas muito mais do que isso, quais são os elementos, quais são, vamos dizer assim, as pessoas, bem como todos os instrumentos que se envolvem num ato de comunicação? Já parou para pensar? Não? Não? Então vamos pensar juntos, né? Então gostaria de fazer a você esse convite para que nós pensemos um pouquinho juntos sobre o que nós chamamos de elementos da comunicação, tá? Comunicação. O que são os elementos da comunicação, pessoal? São todos, repito, que são envolvidos no ato em que algo, né, ou alguma coisa é comunicado, é falado. Por exemplo, neste momento, nós estamos em um contexto comunicativo, ou seja, eu estou falando para você que está aí do outro lado me ouvindo, não é isso? Agora, é claro que se existe quem fala, existe quem ouve. Acabou? Acabou? É só isso? Claro que não. Porque quem fala, fala alguma coisa para alguém. Então, existe todo um conteúdo que é transmitido, não é verdade? Você, por exemplo, quando gosta de uma música, né? Você ouve uma música e você curte muito essa música. E por quê? Por que você gosta? Porque o que essa música comunica, o ritmo, o conteúdo dessa música, não é? Te agradam, tanto o conteúdo quanto o ritmo. Muitas vezes, a pessoa que busca um filme, tá? Um filme. Por que eu gosto mais de assistir a um filme de suspense do que necessariamente um romance? Né? Por que outros gostam mais de filmes de aventura que filmes de terror? Por quê? Porque, na verdade, as características de um filme ou de outro é que te chamam a atenção. E este filme, né, que você escolheu, ele vai transmitir para você uma série de elementos que dizem respeito ao seu gosto, tá? Então, lembre-se, todo mundo fala para ser ouvido de alguma maneira. Agora, a maneira como fala, quais são as estratégias comunicativas, elas são o quê? Diversas. Então, esses elementos, né, comunicativos ou esses elementos da comunicação, deixa eu pegar esse giz aqui, tá? São quais? Existe sempre aquele que fala, tá? Aquele que fala. Como se chama aquele que fala? Eu, por exemplo, sou aquela quem está falando agora. Eu sou a emissora, tá? Então, quem fala é quem emite, é quem, na verdade, é de quem parte a comunicação. Então, ó, existe um emissor. Professora, quem é o emissor? É quem fala, tá? Vou colocar assim, quem fala. Ok? Quem fala. E quem fala, fala para alguém, não é verdade? Então, se existe um emissor, é porque aqui do outro lado existe quem? O receptor. É como a gente diria assim, né, ó, destinatário e remetente, remetente e destinatário. É como se a gente entendesse aqui que esse é o remetente, que é aquele que manda para alguém, que é o nosso destinatário. Então, se eu tenho emissor, aquele que fala,
o receptor é para quem se fala, a quem se fala, né? Então, vamos colocar aqui, a quem se fala, ou a quem se comunica, tá? Algo ou alguma coisa. Então, pode ser não só a questão da oralidade, certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Comunicação, alguém precisa falar para alguém. Agora, paremos para imaginar assim. Olha só, se eu falo para alguém, eu preciso de um canal. Não preciso de um canal? Não é um canal? O que é o canal, professora? Canal é o meio pelo qual a comunicação é feita, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, canal. Então, se alguém fala para alguém, é necessário que exista um canal para essa comunicação acontecer. Nesse momento, qual é o canal que nós estamos utilizando? Não é uma filmagem? Estou sendo filmada, correto? Você está me ouvindo, estou sendo filmada, então esse é o canal. O canal nada mais é do que, né, a pessoa que está me auxiliando aqui nesse momento, fazendo essa filmagem para vocês, tomando o máximo de cuidado para que não exista barulho nenhum, para que não exista interrupção, né, para que as pessoas entendam que aqui nesse momento, né, o mais importante é você, né, e eu, claro, para que nós possamos nos entender. Então, o canal, neste momento, é justamente essa filmagem, tá? E esse canal, ele precisa estar limpo. O que nós chamamos de canal limpo? Canal limpo é para que não exista o que nós chamamos de ruído. Então, o que é ruído, profs? Ruído. Ruído. Ruído é coisa do mal, é coisa negativa, tá? Ruído é tudo quanto vai atrapalhar essa comunicação. Porque, por exemplo, um professor em sala de aula fica muito bravo quando está explicando e tem alguém conversando. Por quê? Porque a comunicação, ela fica comprometida. O professor fala, está explicando, aí tem alguém conversando, né, ou muito alto. Então, a voz do professor não chega, não é isso? A todos os receptores. Os alunos não compreendem. Aí, né, acontece, ah, professora, poderia repetir? Ah, professora, eu não ouvi. Ah, professora, eu não entendi. Então, o canal precisa sempre estar limpo, tá? Sem ruído nenhum. Caso contrário, a comunicação estará, sem sombra de dúvidas, né, comprometida, tá? A comunicação não será 100%. Tudo bem até aqui? Então, quem comunica, quem fala, fala a alguém, né, usando um canal. Agora, quando eu falo para alguém, eu preciso comunicar um conteúdo. Não é um conteúdo? Não é um conteúdo? Não é um referente, tá? O que é o referente? Quando o emissor fala a um receptor, pessoal, existe um conteúdo. Esse conteúdo é chamado de referente, ok? O que é o referente? O referente é o conteúdo. Vou até colocar aqui, ó. Conteúdo. É a informação. É a informação, tá? Então, aqui é quem fala, para quem se fala, através de, tá? Um canal para comunicar um conteúdo. Tudo bem? Claro, você simplesmente não pensa assim, mandarei um WhatsApp para o meu amigo, ok? Tá, mas o que tem dentro desta mensagem, né, de WhatsApp? Qual é o conteúdo que foi comunicado? Ah, sim, na verdade, nós estamos marcando um cinema no final de semana. Ótimo, então o conteúdo, né, desse WhatsApp é para informar
ou simplesmente para combinar com o seu colega de irem ao cinema no finalzinho de semana. Correto? Tudo bem? Agora, é claro que tem algo bastante importante neste ato de comunicação, né? Olha só, emissor e receptor precisam dominar o mesmo código linguístico. Como assim o mesmo código linguístico, professora? Deixa eu puxar aqui, tá? Pra gente organizando isso aqui bem direitinho para você. Vamos colocar aqui, código. Código. O que é o código linguístico? Por exemplo, qual é a língua que você fala? Né? Ah, professora, eu falo inglês, eu falo espanhol. Ótimo, mas qual é a sua língua materna? Qual é a minha língua materna? Não é a língua portuguesa? Então, vou até colocar aqui, ó, LP, tá? LP, que é a língua portuguesa. Então, o que é o código linguístico? Código linguístico é a língua que é comum tanto a mim quanto a você, para que nós nos entendamos. Porque se eu começasse, if I talk in English all the time, probably you will have problems to understand me, right? Professora pirou, né? Não é isso que você pensou? Por quê? Porque no meio agora da minha explicação eu comecei a falar uma língua diferente. Não foi? Comecei a falar um inglês. De repente você entendeu tudinho o que eu disse. De repente você entendeu uma parte, uma palavra ou outra. Então, perceberam como a comunicação ela já não foi totalmente 100%? Perceberam como essa comunicação, de alguma maneira, ela se tornou mais dificultada porque o código linguístico foi mudado? Eu estava falando a língua portuguesa, de repente eu comecei a falar um pouquinho de inglês com vocês. Porque o meu código linguístico neste momento, o inglês, e o seu aí, né? Talvez com um pouquinho de dificuldade, porque não domina esse código inglês, né? Dificultou o quê? A comunicação. Então, pessoal, é extremamente importante que o código linguístico seja o mesmo, que eu fale a mesma língua que vocês e que vocês falem a mesma língua que eu num momento de uma interação, tá bom? Então, o código também é um elemento extremamente importante dentro deste esquema comunicativo. Tranquilo? Então, o código, vou até colocar aqui à frente, é a língua. É a língua, tá? É a língua comum aos falantes. Acabou? Claro que não. Não acabou. Falta um elemento. Qual elemento? Então, vamos lá, retomando, tá bom? Retomando. Tem alguém que fala para alguém. Para que a comunicação chegue de emissor para receptor, há necessidade de um canal. Esse canal precisa estar limpo, tá? Caso contrário, existe o quê? O ruído, certo? Para que emissor e receptor se entendam, além do canal limpo, há necessidade do código linguístico ser o quê? Ser o mesmo, né? Os códigos precisam ser dominados tanto por emissor quanto receptor. E quem comunica, comunica algo ou alguma coisa, um conteúdo, uma informação. Agora, o que é que falta? Falta mensagem. O que é mensagem, pessoal? Tá vendo que esse conteúdo, todo conteúdo, ele pode ter formatos diferentes. Vocês concordam comigo que eu posso, por exemplo, fazer um convite para uma festa utilizando um cartão? Um cartão? Não é? Sabe aqueles cartõezinhos? Esses cartõezinhos podem ser comprados, eu posso fazer no meu computador, eu posso recortar. Não é isso? Tem gente que ama fazer isso em casa, eu posso recortar. Eu posso, inclusive, fazer um convite em forma de uma poesia, né? Uma coisa mais poética. Posso, por exemplo, elaborar em forma de uma letra de música, de um rap. Pessoal, são criatividades. Eu posso, inclusive, mandar simplesmente esse convite por uma mensagem de WhatsApp, que hoje é muito comum, né? O pessoal manda a localização, manda o mapinha certinho, não é?
Tá? Então, veja que todo o conteúdo, toda a informação, ele pode ser veiculada, né? Essa informação pode ser veiculada, transmitida em vários formatos, em vários tipos de mensagem, tá? Então, o que é a mensagem, professora? A mensagem nada mais é do que como esse conteúdo, e aí eu vou puxar aqui, ó, tá? Puxar essa flechinha aqui para ficar mais fácil para você me entender. Que existe o que? A mensagem. A mensagem. O que é a mensagem? Pessoal, mensagem não é sobre o que se fala. A mensagem é como aquilo que se quer falar, ele foi formatado, organizado, tá? Esse conteúdo, tá? Utilizou que tipo de instrumento? Foi através de um e-mail, né? Foi em formato de carta, foi em formato de poema, foi em formato de quê? Tá certo? Então, a mensagem nada mais é do que a forma. Vou colocar aqui pra gente, ó, a forma. A forma. Ok? Então, vamos enumerar os elementos da comunicação? Elemento de número 1, emissor. Aquele que fala. Elemento de número 2, receptor, para quem se fala. Elemento de número 3, canal. Canal é o meio. 4, elemento de número 4, conteúdo. Referente, né, ó. 4, código linguístico. 5, e a mensagem, elemento de número 6. Então, estes são os 6 elementos importantíssimos para que a comunicação aconteça de maneira clara, de maneira objetiva e principalmente de uma maneira que o outro entenda, né, qual foi o objetivo que eu tive ao transmitir, né, qualquer tipo de informação a ele. Então, sejam muito cuidadosos, tomar cuidado com os ruídos, usar sempre uma linguagem correta, né? Uma linguagem correta, clara, falar devagar, sem, por exemplo, interrupções. Então, isso é importante. Senão, a comunicação, de fato, ela não vai acontecer. Tá bom? Até a próxima!